Gente, hoje o nosso foco vai ser um pouquinho diferente do costume. Não vamos falar de economia, não vou falar de economia geral, mas sim de um setor, de um ramo da atividade produtiva brasileira e mundial que é muito importante e tem sido, a meu ver, desprestigiado nesse país, gerando a perda de oportunidades de ganhar muito, mas muito dinheiro para a nossa população. Eu estou falando do turismo. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, para começo de conversa, eu vou voltar um pouquinho no passado. O ano era 1984, este que vos falo era muito mais jovenzinho, estava em Londres passando uma temporada, qualquer hora eu explico os motivos pelos quais eu estava lá, mas o fato é o seguinte: saí da casa de um amigo que lá morava em Notting Hill Gate, um bairro muito tradicional daquela cidade, indo para outro lugar não me lembro direito, e o melhor caminho, mais prático, era o metrô. Entrei na estação de Notting Hill e no outro lado da espera do trem tinha uma super propaganda, um outdoor, mostrando uma foto ambientada no Rio de Janeiro com um turista sendo assaltado na praia. Isso em 1984. E a chamada publicitária era mais ou menos o seguinte: para ter boas praias com tranquilidade e segurança, vá para a Iugoslávia, que, alguns anos depois, numa super guerra de cisão daquele país, transformando-se em várias repúblicas, entrou num certo colapso, agora está se recuperando, tem vários lugares muito legais. Mas o fato é o seguinte, gente: lá nos anos 80, o Brasil já era conhecido por um país muito bonito, com muitas alternativas de visita, mas tinha algumas coisas que depunham contra o turismo no nosso país. Um deles, que continua presente até hoje, é a violência. Por que eu estou falando isso? Como é que me inspirou essa conversa de hoje? Como um bom cabeça de planilha, eu estava me ocupando, passando um tempo de lazer, dando uma olhada nas contas correntes brasileiras com o exterior. Novembro, déficit de 1,6 bilhão de dólares. E aí eu pensei, poxa, o superávit de exportação, mais por conta do nosso agronegócio aqui do Brasil, anda bastante robusto. Então o que será que está causando esse prejuízo nas contas correntes nacionais? E na busca da informação eu constatei que é um rombo de 526,9 milhões de dólares, é grana para dedéu, entre a receita e a despesa brasileira na questão do turismo internacional. Para ser mais exato, gente, em novembro, os brasileiros gastaram 1,14 bilhão de dólares no exterior fazendo turismo, estudando. São vários os motivos, a maior parte é turismo, mas existem outras motivações para as pessoas saírem do país. Em contraposição, as pessoas, os estrangeiros que vieram aqui no Brasil, deixaram aqui 616 milhões de dólares. Ou seja, um prejuízo de mais de meio bilhão de dólares, como eu mencionei anteriormente. E isso vem se repetindo incessantemente, mês a mês no Brasil. Não é de hoje, não é de alguns anos. Lógico que teve uma interrupção na pandemia, porque ninguém mais viajou, ou poucas pessoas viajaram lá em 2020 especialmente, mas sempre o Brasil, nessa conta de turismo, despesa lá fora e receita aqui dentro, acaba levando um grosseiro déficit. Pelas estimativas que eu fiz de 12 meses, já contando com janeiro e novembro contabilizados e usando o que aconteceu em novembro de 2022, o prejuízo, o déficit total de 2023 deve chegar a 7,7 bilhões de dólares. Se isso aí fosse zerado ou se virasse o sinal para positivo, seria uma bela ajuda para o nosso país, concordam? Até estou colocando aqui na frente da minha cara uma ilustração que mostra a linha laranja e a linha azul. A laranja se refere à despesa brasileira com gastos no exterior e a azul a receita brasileira com os turistas internacionais. E o que está acontecendo, gente? Como que a gente pode melhorar esse desempenho? Já falei na questão da violência, da criminalidade, que é uma marca registrada aqui do nosso país, lamentavelmente. As pessoas conhecem Rio de Janeiro, conhecem praias do Nordeste, especialmente na Europa, falam muito da Amazônia, querem conhecer, mas têm medo do quê? Da violência do nosso país. Na Itália, por exemplo, que tem muito mais turistas, as pessoas sabem, quem vai para lá, que há um forte risco de ter a carteira abatida. Tem punguistas homens, punguistas mulheres, tem gangues especializadas nisso, mas a coisa, apesar de ser também horrível, é feita sem violência.
Aqui, volta e meia, surgem notícias de turistas assassinados em praias cariocas, mesmo na Amazônia, em qualquer lugar do nosso país. E realmente nós temos um semblante de sermos um país muito atrativo, muito alegre, mas perigoso. Também tem uma outra coisa, daqui a alguns dias, se não me engano, dia 10 de janeiro, vai começar a vigorar novamente, para ver como nossas práticas, diríamos assim, comerciais no turismo são completamente equivocadas, vai voltar a vigorar aqui no Brasil a necessidade de visto para o Canadá, Estados Unidos e Austrália. Os cidadãos desses países que quiserem vir para cá vão ter que ir na embaixada brasileira solicitar um visto. Esse visto tem que ser examinado, aprovado, e muitas vezes isso periga demorar demais, tem o custo. A pessoa pode se decidir por outro lugar ou até se encher o saco de tanta burocracia e não fazer essa viagem para o Brasil, e nós perdendo divisas para o país, nós perdemos dinheiro, receita para o turismo brasileiro, que atualmente gera em torno de 7,6 a 8 milhões de empregos, mais em função do turismo interno. Mas olha só, gente, essa medida do governo federal foi uma retaliação porque esses países pedem esse tipo de visto para o Brasil. Gente, reciprocidade é uma boa até aí. Essa é uma política de reciprocidade. Mas olha só, por que um brasileiro normalmente vai querer ir para a Austrália, Estados Unidos, Canadá, e por que um canadense, norte-americano ou australiano vai querer vir para o Brasil? Bom, no primeiro caso, nós vamos dizer, tem muita gente que quer realmente fazer turismo, quer conhecer, gosta dos Estados Unidos, quer conhecer Canadá, quer conhecer a Austrália, que tive a oportunidade de estar lá por 6 meses, um país fantástico mesmo, mas também tem o outro lado. São pessoas que estão procurando uma vida nova através da imigração e muitas vezes ilegal. Ou seja, vão lá para o trabalho clandestino, vencem o visto, ficam de forma ilegal no país, e isso, por caso deles, tem gerado uma série de problemas na avaliação deles. E eu pergunto aqui cá entre nós, quem é que viria para o Brasil desses países de primeiro mundo com salários médios e oportunidades de emprego excelentes para buscar algum trampo, como se fala no exterior, algum trabalho para gerar mais renda para si próprio, para os seus familiares? Vai ser muito raro. Tem muito poucas oportunidades, diríamos assim, não tão qualificadas para os estrangeiros aqui no Brasil, porque, como eu falei, a remuneração lá é muito melhor. Então, esse cerceamento do turismo internacional brasileiro já tem dois elementos. O primeiro é a violência. Isso é um flagelo interno aqui no nosso país e também é avaliado como um grande risco para turistas aqui no Brasil. Depois, gente, temos a burocracia, como eu falei, essa questão de vistos, mais uma série de coisas que o Brasil não é fácil em termos burocráticos, também inibindo a vinda de pessoas com o seu rico dinheirinho que poderiam estar gastando com a gente. Existem também outros fatores, a infraestrutura, seja aeroportuária, seja estradas, não ajuda muito nos deslocamentos internos aqui no Brasil. Outro ponto, apesar de nós termos uma rede de lazer e de hospedagem bastante ampla, até bastante qualificada em vários pontos turísticos aqui do país, isso não é uma coisa muito reconhecida lá no exterior. Talvez São Paulo e Rio de Janeiro tenham mais notabilidade em termos de divulgação dos seus meios turísticos, dos seus equipamentos turísticos, mas o resto do Brasil não. Falta de marketing internacional. E depois nisso nós poderíamos contar também com um certo descaso das autoridades governamentais no sentido de atrair pessoas de fora aqui para o país para gastar, como eu falei, seu rico dinheirinho aqui com a gente, além de carência de boas infraestruturas para a realização de eventos de porte. Não estou falando apenas de show de música, mas eventos profissionais, acontecimentos, seminários, simpósios, convenções, feiras. Isso o Brasil ainda peca muito e nós teríamos, se é uma questão de organização privada, sim, nós teríamos que nos organizar melhor nesse sentido. O que eu estou falando é o seguinte em relação ao turismo. Ele movimenta nada mais, nada menos do que 9,5 trilhões de dólares no mundo e o Brasil faturou, deve faturar desse montante em 2023, não considerando o turismo interno, já repetia, em torno de 14 a 15 bilhões de dólares, ou seja, uma fatia muito pequenininha.
É verdade, o turismo interno está bem mais desenvolvido, corresponde atualmente a perto de 7,6% do PIB brasileiro, contra uma média de 10,5% do turismo mundial em relação ao PIB do planeta, ou seja, há uma defasagem que tem que ser desenvolvida. E, gente, para finalizar o Fora de Curva agora, então não esqueça do like, do compartilhamento com a sua rede de contatos, e aos que não são inscritos, inscrevam-se, por favor, no canal. Se estão assistindo a primeira vez, fica meu convite. E quem assiste mais vezes não se inscreveu, pô, se inscreve aí, né? O negócio é o seguinte: o turismo é uma das principais atividades econômicas do mundo, é entre a segunda e terceira maior. O Brasil, nesse patamar, segundo um estudo realizado, se não me engano, em 2022, está na 11ª posição global desse ranking, em função essencialmente do turismo interno, do Brasil para o próprio Brasil. E vou falar a verdade, gente, como é que um país com uma costa de mais de 8.000 quilômetros quadrados, costa no Atlântico, que é mais privilegiada que a do Pacífico, que são águas mais geladas, mais profundas, com tanta coisa natural para ver, com tanta atração, tanta culinária, tanta cultura e tanta diversidade, não consegue atrair mais gente de fora para apreciar, para desfrutar das coisas boas desse país. Uma das teses que eu levantei a respeito disso é que quem está no mundo mais civilizado, como falam que seriam os países desenvolvidos, eles estão em busca de aventura, estão em busca não de prédios bonitos, que eles veem isso na Europa, Estados Unidos, Japão, China, em vários lugares. Eles estão em busca, sim, do inusitado. E tem alguma coisa, ou muitas coisas mais inusitadas no mundo do que uma boa temporada no Brasil, com, evidentemente, uma boa condução no lazer. Poxa, o turismo de aventura aqui no país é uma mão na roda, ele tem sido ainda pouco explorado, porque tem que ter qualidade de receptivo, tem que ter qualidade de guias, tem que ter qualidade de hospedagem no lugar onde ele é praticado, porque depois de um dia, de uma noite, andando por mata, caminhando pela praia, cavalgando por campos, a pessoa, lógico, está satisfazendo o seu desejo aventureiro, porém quer um lugar confortável, quente ou refrigerado, com boa comida para usufruir no seu período de descanso. Será que nós temos isso nos lugares certos? Olha, eu sou entusiasta do turismo, conheço muita gente que milita nessa área, tanto empresarialmente como institucionalmente, e nós temos muito caminho para avançar. Mas, em primeiro lugar, as pessoas que estão lá fora tem que olhar o nosso país de uma maneira diferente. Poxa, nossas tretas internas vão deixar pra gente, não vão espalhar porcaria nossa pro resto do mundo. O que eu tô falando? As pessoas que não têm o seu político de estimação na presidência da República saem do Brasil e falam mal do Brasil, dizendo que aqui está uma porcaria. Pode até estar. Acho que o nosso país, nesse momento, está numa fase muito difícil. Mas, se nós queremos atrair essas pessoas de fora para dentro e ganhar dinheiro com isso, temos que vender outra imagem. Olha os norte-americanos, olha os italianos, ingleses, franceses. Quando vêm para cá, conversem com eles, peçam para falar do seu país. Nenhum vai falar uma sílaba sequer de crítica a respeito do seu governo, a respeito da situação social de lá, mas vai querer promover a sua nação, porque isso significa mais dinheiro para lá e mais dinheiro para ele. Vamos começar a ter mais esse senso e resolver problemas crônicos do nosso país para receber com maiores quantidades e com melhor qualidade os turistas internacionais. Segurança, infraestrutura e qualidade de receptivo e atendimento. Gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento. E para quem não é inscrito aqui no canal, eu convido de novo para você se inscrever no nosso Fora de Curva. Até breve, um abraço a cada um de vocês. Tchau, pessoal.